A Previdência Social é um dos pilares da Seguridade Social, juntamente com a assistência social e a saúde. O objetivo principal dela é garantir uma rede de proteção social para os idosos, os mais pobres, os doentes e para os desempregados. Nesse sentido, qualquer reforma deve servir a essas camadas, de modo que sejam protegidas, não prejudicadas. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro, de maneira inversa, penaliza esses setores da população. Acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, que atualmente é de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, e impõe uma idade mínima para os trabalhadores conseguirem se aposentar de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com exigência mínima de 20 anos de contribuição. Muitos trabalhadores informais não conseguirão comprovar esse tempo, e isso para conseguir 60% do valor da aposentadoria. Para conseguir 100%, o tempo mínimo exigido é 40 anos de contribuição. A reforma eleva a idade mínima das trabalhadoras rurais de 55 para 60 anos. Estabelece 60 anos de idade mínima também para os professores e ainda acaba com diversos benefícios sociais fundamentais para os trabalhadores, como o abono do PIS para quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos, além de elevar a idade mínima de 65 para 70 anos do benefício de prestação continuada, uma assistência no valor de um salário mínimo para idosos em situação de extrema pobreza. Essas pessoas, de acordo com o governo, receberiam uma verdadeira esmola de R$400 aos 60 anos, tendo que esperar mais 10 anos para receber pelo menos um salário mínimo. Definitivamente, pessoal, o fim da aposentadoria para milhões de trabalhadores. Uma boa parte não vai conseguir comprovar o tempo de contribuição no trabalho formal, sobretudo na situação atual, com a generalização do trabalho informal. No Brasil, os trabalhadores informais já são maioria. Para se ter ideia do quanto os trabalhadores irão perder com essa reforma da Previdência do governo Bolsonaro, imaginemos o caso de uma professora num município pobre do Nordeste que ganha R$1.200. Se ela começar a dar aula aos 25 anos, ela vai perder, somente com o fim do abono do PIS, quase R$35 mil quando chegar aos 60 anos. Pelas regras atuais, ela consegue se aposentar aos 50 anos, já que o tempo mínimo de contribuição é 25 anos para as professoras mulheres. Então a reforma pode obrigá-la a passar mais 10 anos contribuindo para a Previdência, um valor que daria, com esse prolongamento da contribuição previdenciária, por volta de R$17 mil. Somando a perda com o abono a esse tempo a mais de contribuição, a perda de renda dessa trabalhadora chegaria a R$52 mil quando ela estivesse pronta para se aposentar aos 60 anos. Somente canalhas e vagabundos como Bolsonaro e Paulo Guedes podem concordar com tamanha sacanagem com os trabalhadores mais pobres do Brasil, porque a intenção deles não é garantir que os trabalhadores, os doentes e os idosos sejam socialmente protegidos, mas sim garantir que o governo tenha dinheiro suficiente ao longo dos anos para pagar os juros da dívida pública, para dar dinheiro aos banqueiros. Essa é a questão principal. Essa reforma tira dinheiro do povo, tanto dos setores mais pobres quanto da classe média, para garantir mais dinheiro aos bilionários. O Paulo Guedes não sabe a diferença que faz o fim do abono salarial para 23 milhões de brasileiros, mas sabe o que é ficar apreensivo para saber se o governo vai conseguir pagar os juros da dívida, já que ele viveu a vida inteira, como todo banqueiro, ganhando milhões de reais dessa forma, sugando a renda do povo através da especulação financeira, além de estar bastante interessado no enorme potencial lucrativo que o regime de capitalização, também proposto pela reforma, pode proporcionar tanto para ele quanto aos seus amigos banqueiros. Por isso, o povo pode pagar a conta, tendo enormes prejuízos financeiros. Os banqueiros, jamais. Essa reforma tem um caráter de classe bem definido, serve aos grandes e ricos empresários, os principais credores da dívida pública. Se está faltando dinheiro para a Seguridade Social, que se combata a sonegação de 500 bilhões por ano dos ricos. Coloque as grandes empresas, que lucram mais de 200 bilhões por ano no Brasil, sob controle público. Combata implacavelmente a corrupção, que gera perdas anuais de 200 bilhões na arrecadação do governo. Elimine
elimine as super aposentadorias de juízes e políticos, gere emprego para os milhões de brasileiros que estão sem contribuir para o INSS. Enfim, existem diversas alternativas que poderiam ser propostas numa reforma que precisa ter o objetivo, como eu disse, de garantir e melhorar a proteção social, não prejudicar os trabalhadores mais pobres. Compartilhem o vídeo, companheiros, e vamos à luta, todos e todas, contra a reforma da Previdência.